importantes que eu preciso dizer para vocês aqui. Primeiro, esses nomes são esquisitos, tá? Os nomes que eu vou trazer aqui são esquisitos, só que esses nomes eles não têm nada a ver com nenhuma patologia clínica, com nenhum transtorno e nem nada que a gente está acostumado a ver por aí, tá? São só os nomes que o Reich deu para os traços de caráter e todo mundo foi mantendo esses nomes ao longo da história aí, inclusive os nossos cientistas brasileiros que, não sei quem já ouviu falar, do Corpo Explica, foram eles que desenvolveram essa ferramenta e que possibilitaram que esse conhecimento chegasse até nós. Esse conhecimento estava meio que jogado dentro das gavetas lá das universidades e o Corpo Explica então fez a contribuição grandiosa de simplificar esse conteúdo de forma que qualquer um possa ter acesso. E o meu trabalho hoje é ajudar a compartilhar esse conhecimento para que cada vez mais a gente se torne consciente de como a gente funciona, para a gente ter cada vez mais controle sobre as nossas ações, para a gente ter cada vez mais a vida que a gente quer e não a vida que nos ensinaram a ter. E tudo que eu vou falar aqui, que eu vou falar em relação aos traços, não quer dizer, não tem nada a ver com a intenção do pai, a intenção da mãe, a intenção de quem quer que tenha sido, tá? É tudo uma questão de percepção da criança, então a gente não tem como controlar o que fizeram com a gente, ninguém tinha controle, e mesmo que eu tenha agora alguém na minha família que esteja grávida e tudo mais, não tem como controlar o que essa criança vai ser ou vai deixar de ser. Eu recomendo também que quem ainda não me segue no Instagram, me siga, vai lá no Instagram, @BrendaQuaresma, lá tem bastante material, tem bastante conteúdo que aos pouquinhos eu tô compartilhando cada vez mais, tá bom? Então, vamos começar. O primeiro traço que a gente vai falar é do traço de caráter esquizoide. Nesse momento, a mielinização está acontecendo aonde? No cérebro. Nesse momento, os fios que estão sendo encapados estão nessa região, na região do cérebro. Então, é o momento da gestação, até a criança ter mais ou menos 1 mês de vida, tá? Depois de nascido. Então, o que pode acontecer no útero, né? Que pode causar uma dor para a criança. O que acontece? A criança, quando ela tá no útero, para ela, o mundo é aquele útero. Ela não faz ideia de que esse mundo aqui fora existe. Então, o que acontece? Essa criança, ela não tem ideia de que esse mundo aqui fora existe. Só que a mãe vive nesse mundo, no mundo real. No mundo onde ela tem preocupações, onde ela tem um monte de coisa acontecendo, né? Ela tem interações com diversas outras pessoas. E no mundo da criança é só aquele útero ali. Beleza. Lá dentro, a criança tá com aquele o útero normalmente é um lugar quentinho, confortável, espaçoso. Só que quando acontece qualquer coisa que na vida da mãe, que deixa a mãe preocupada, que deixa a mãe, sei lá, tá passando por um problema financeiro, algum problema com o pai da criança, morreu alguém da família, enfim, sei lá, tinha um compromisso e aí alguém fez alguma coisa que não deu certo, enfim, qualquer que seja a preocupação, qualquer coisa que afete o estado emocional da mãe, vai afetar também o bebê. Como? Quando a mãe se preocupa, acontece uma reação no corpo dela e o útero começa a receber menos fluxo sanguíneo. E aí o que acontece? Normalmente a mãe lembra que está grávida quando? Quando o filho mexe, quando o bebezinho mexe na barriga. Então imagina, se coloca no lugar daquela criança. Aquela criança está existindo no mundo dela, a energia, ela não tem controle sobre a energia, né, que está rolando no corpo dela ali. Então aquela energia está circulando pelo corpo e ela só tem controle aqui, porque aqui está sendo mielinizado, tá? Então ela começa a ter, porque a mielinização ela traz percepção e controle. Então no útero a criança só tem controle da energia que circula na cabeça. No resto do corpo, quando a energia escorre, ela não tem controle. Se eu pego 2 fios que estão com energia e encosto um no outro, desencapados, o que acontece? Vai dar um curto-circuito, vai dar um choque, um curto-circuito. Na criança, o que é? A criança escorreu energia para uma parte ali que ela não tinha controle. O que aconteceu? Encostou um neurônio no outro, deu aquele atrito, a criança teve um espasmo, mexeu. Beleza, isso aí são coisas assim que acontecem em milésimos de segundo. Quando a criança mexe, acontece algo que a mãe lembra que está grávida, ativa a preocupação dela, se ela está passando por um momento difícil,
E aí o que acontece? O útero, naquele coisa, começa a receber menos fluxo sanguíneo. Nessa hora que ele recebeu menos fluxo sanguíneo, ele ficou um lugar duro, frio e apertado. Então a criança que estava lá quietinha, estava lá quentinha, confortável, lá bem de boa lá no útero, ela se mexeu e aconteceu tudo isso meio inconsciente e instantaneamente, e ela se sentiu o quê? Rejeitada. Porque aquele lugar que era gostoso, confortável, ficou ruim, ficou, sabe, começou a me apertar, começou a ficar desconfortável. E aí a criança se sente rejeitada. O que a criança registra no sistema nervoso dela? Que toda vez que eu existo, alguma coisa acontece e o meu mundo fica ruim. Então, a criança desenvolve esse medo de rejeição. O que a mente dessa criança pode desenvolver de recurso para que ela não se sinta rejeitada de novo? Vamos lá. Essa criança, agora, ela não quer mais se sentir rejeitada. Então, ela vai fazer de tudo para concentrar energia onde tem controle, aqui na cabeça. Ela vai fazer de tudo para essa energia não escorrer para o corpo e ela não mexer. Porque quando ela mexe, o mundo dela fica ruim. Então, se a mãe tem durante a gestação, ela tem muitos problemas e tudo mais, é possível que a criança sinta muito essa dor da rejeição. E aí, normalmente, é aquela criança que não mexe muito no útero. Por quê? Porque vai concentrar toda a energia na cabeça e nesse processo, para ela se mexer o menos possível, e todo esse processo traz o quê? Uma capacidade de raciocínio lógico e de criatividade. Por quê? Porque a energia está toda concentrada ali. E aí essa criança, como ela não podia fugir do útero, ela foge para onde? Ela foge para dentro da mente dela. Ela concentra tanto energia ali, como o corpo, ela ainda não tem percepção, porque a mielinização ainda não chegou ali, então ela não vai ter tanta percepção, o corpo para ela não vai servir para muita coisa. Ela vai mais concentrar tudo que ela pode na mente, para poder fugir daquela dor ali. O esquizoide, ele não gosta de contato físico. Por quê? Porque o contato físico remete àquela sensação de aperto lá do útero, né? Aquela sensação de rejeição. Então, os esquizoides não gostam do contato físico. Qual é o formato físico, então, que vai ter essa pessoa, esse nenenzinho que se sentiu rejeitado lá no útero? Vai ser uma pessoa que normalmente elas vão ter a cabeça mais alongadas, elas vão ter os ossos pontudos, o ombro é pontudo, o cotovelo é saltado, o joelho é saltado. São pessoas magras que não tem muita energia no corpo, parece que vão desconjuntar assim, sabe? Que aquelas pessoas que a gente olha e pensa, parece que só tem pele e osso aí, né? Então, justamente essas pessoas, elas têm o medo de serem rejeitadas e elas têm uma capacidade de criatividade, de raciocínio lógico absurda. São pessoas extremamente... Sabe quando a pessoa ela tem o poder de sintetizar? Tu pode vir com uma história enorme para a pessoa, ela vai filtrar o que é importante ali, ela vai sintetizar aquele assunto ali. Então são pessoas frias, por quê? Porque ele teve que se desligar totalmente do corpo dele e concentrar energia na cabeça. Então é uma pessoa extremamente racional, uma pessoa lógica, prática. É aquela pessoa que, por mais que tu esteja ali, tu tá falando com ela, por mais que ela esteja no celular, parece que não tá te dando bola, ela tá entendendo e tá entendendo tudo o que tu tá falando. E muitas vezes tu vai tentar explicar 300 vezes a mesma coisa pra ela já te entendeu desde a primeira vez e tu fica lá tentando explicar, a pessoa pega e foge pra mente dela e acaba te deixando ali. Quando tu tá quase acabando, ela volta e começa a te dar atenção de novo. Eles têm ideias fora da caixa, são aquelas pessoas assim que conseguem, tem uma capacidade de criar coisas do zero. Tu tem um problema, eles conseguem buscar uma solução rápida, prática, porque eles são totalmente lógicos, né? Só que, muitas vezes, como eles têm uma capacidade, todo ser humano é criativo, mas os esquizoides, eles têm uma criatividade que vai muito além, entendeu? Eles realmente pensam fora da caixa. E o que acontece na vida deles, então? Quando eles estão na dor, eles começam a se fechar na caverna deles para não se sentirem rejeitados, porque muitas vezes as ideias deles são criticadas, são ditas, porque ideia de louco, porque não sei o quê, porque eles têm umas ideias que são fora do comum normalmente. Então, eles precisam do quê? De um ambiente que não rejeite suas ideias,
porque senão eles já são pessoas mais introvertidas por natureza. E eles têm um momento de caverna que eles precisam disso. Agora, se eles não têm um ambiente onde eles possam sair um pouco da caverna, eles vão se fechar cada vez mais e vão acabar vivendo naquele mundo só mental. É aquela pessoa que só fica no quarto jogando videogame ou jogando no celular, aquela pessoa que desconectou total do mundo real, porque o mundo real é ruim, e aí na cabeça dela ela consegue criar um mundo que ela bem entender. Então o mundo imaginário fica mais divertido do que o mundo real. E aí o mundo real fica chato, fica a pessoa se sentindo cada vez mais rejeitada, então ela pode se fechar cada vez mais na caverna dela. Então esses são os esquizoides.